Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem está falando é o professor Jonas, de Biologia. E dando continuidade aos conteúdos que nós iniciamos em sala de aula, que foram a Introdução à Biologia e a Origem da Vida, nós veremos a partir de hoje o tema relacionado às substâncias que constroem a vida. Especificamente nessa aula, compostos inorgânicos. Mais para frente veremos os compostos orgânicos. Ok? Então vamos lá. Nós precisamos primeiro conhecer a composição química, ou seja, os átomos que existem na natureza. E são cerca de 100 elementos químicos diferentes. Então, simples, na natureza existem cerca de 100 elementos químicos diferentes, que eles também são conhecidos como átomos, certo? Esses átomos são representados na tabela periódica. A tabela periódica vai unir todos os átomos que estão presentes na natureza, de maneira bem organizada, e isso primeiro é para vocês terem ciência, ter conhecimento dos 100 elementos químicos diferentes que existem na natureza. Porém, quando a gente trata da biologia, especificamente da matéria viva, nós precisamos ter o conhecimento de quatro principais elementos químicos, quatro principais átomos existentes dentre esses 100, que são especificamente o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Por quê? Porque somente esses quatro átomos aqui, eles fazem parte de cerca de 96% da matéria viva, ou seja, de 100% da matéria viva, quatro elementos fazem parte na proporção de 96%. Então, pode também ser considerado um dos principais átomos da matéria viva. Lembrando quais são: carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Tranquilo? Para vocês saberem, a outra proporção, os 4%, é composto por vários outros elementos químicos ou átomos. Citei aqui alguns para vocês perceberem: cálcio, fósforo, potássio, enxofre, o sódio também, são elementos que também podem ser construídos ou conhecidos como micronutrientes, que são aqueles que estão presentes em menor concentração, certo? Então, os átomos que estão presentes na natureza são cerca de 100, aqui representado na tabela periódica. Desses 100 elementos, 4 deles estão presentes numa proporção de 96% na matéria viva. Quais são? Carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. E essas substâncias químicas ligadas, quando os átomos se ligam um ao outro, podem ser chamadas de substâncias inorgânicas, que estão sendo representadas pelas moléculas de água, os sais minerais, o oxigênio e o CO2, que é o dióxido de carbono, ou podem ser conhecidas como substâncias ou moléculas orgânicas. Certo? Qual a diferença de uma substância inorgânica para uma substância orgânica? Apenas que a substância orgânica, em sua composição química, o que eu quero dizer com composição química? Que os átomos que estão presentes na sua estrutura são compostos de carbono e hidrogênio. Então, em sua estrutura química, existem elementos ligados de carbono e hidrogênio, o que não existe nas moléculas inorgânicas. Então, qual a diferença de uma substância inorgânica para uma orgânica? E nas substâncias orgânicas, existe a presença de um carbono e um hidrogênio associado, dentre todos os átomos presentes em sua estrutura. Tranquilo? Nós vamos estudar cada elemento desse inorgânico com os orgânicos no decorrer desse primeiro ano, certo? Nós estamos começando aqui com os compostos inorgânicos. Especificamente, vamos ver nessa aula sobre a água. Então, a água ela é a substância que é mais abundante na célula humana. Aqui nessa proporção aqui abaixo, nesse gráfico aqui em pizza, vocês podem perceber que a água está presente em cerca de 75 a 85% da célula humana. Uma menor proporção, de 12 a 23%, vai estar presente os compostos orgânicos dentro das células humanas. E uma proporção menor, de 2 a 3%, está presente aqui os sais minerais. Tranquilo? Para vocês perceberem, de acordo com esse gráfico aqui, que o elemento mais presente na célula humana, nas células dos organismos vivos, é a água. Esse gráfico aqui está representando uma célula humana. Bom, então como estamos trabalhando com a água, lembrem-se que a fórmula estrutural da água é dada por dois átomos de hidrogênio se associando a um átomo de oxigênio. Essa fórmula é bem conhecida, quase todas as pessoas a conhecem. Quem não conhece está em tempo ainda. H2O, dois átomos de hidrogênio, se ligam a um átomo de oxigênio. Fórmula estrutural da água, certo? Então está demonstrando aqui para vocês nessa imagem. Um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, ligando-se a um átomo de
oxigênio, como representei para vocês lá no início. Existem átomos neutros, átomos sozinhos, e eles, quando se ligam a outros átomos, formam as moléculas. Aqui estamos trabalhando a molécula de água. Então, H2O, dois átomos de hidrogênio se unindo a um átomo de oxigênio, formando a água. Percebam que cada átomo possui uma carga específica. Isso é específico de cada átomo. Aqui na molécula de hidrogênio, eles possuem a carga positiva. E essa molécula de oxigênio possui uma carga negativa. Essas cargas diferentes, positivos com negativos, tendem a se atrair. Essa atração forma a molécula de água. Certo? Tranquilo? Percebam agora o seguinte. Diferentes moléculas de água podem se associar. Como assim? Aqui está uma molécula de água. Aqui está outra molécula de água. Outra molécula de água. Outra e outra. Então, essas moléculas diferentes de água podem se unir através de ligações. Qual é o nome dessa ligação? Ligação de hidrogênio. E por que esse dá o nome de ligação de hidrogênio? Porque os átomos de hidrogênio de uma molécula se associam a um átomo de oxigênio de outra molécula. Lembrando, carga do átomo de hidrogênio, positivo. Carga do átomo de oxigênio, negativo. Carga positiva, carga negativa, tendem a se atrair. E sempre quando está envolvendo um átomo de hidrogênio, dá-se o nome de ligação de hidrogênio. Então, se cair uma prova, vocês verem alguma questão, qual as ligações que permitem a interação entre diferentes moléculas de água? Ligação de hidrogênio. Marca, saiba disso sem dúvida nenhuma, certo? Carga positiva do hidrogênio associa-se com a carga negativa do oxigênio, se atraindo, positivo com negativo. Então vamos lá para as propriedades da água. Separa aí papel, a caneta para anotar cada uma das propriedades da água. A primeira propriedade da água é conhecida como solubilidade. Por quê? A água, por ser uma substância polar, ela tem uma alta capacidade de dissolver todos os outros compostos também polares. Então muitas substâncias são polares, então a água consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. Por isso também a água é conhecida como solvente universal. Mas lembrem-se, a água é polar. Polar dissolve polar. Um exemplo bem simples, que dá para fazer em casa de experimento. Uma garrafa com água, um copo com água, vocês vão botar óleo. Então vocês botam óleo e mexe bem muito. A água conseguiu dissolver o óleo? Não. Por quê? O óleo, um óleo vegetal que a gente usa para fritar carnes ou semelhantes, ele é apolar. Então a água não consegue dissolver. Mas você fazendo outro exemplo, pegando uma água e dissolvendo ou colocando em seu interior sal ou açúcar, mexendo, vocês vão ver que esses cristais de sal e de açúcar vai desaparecer, porque a água conseguiu dissolver. Então uma das propriedades da água, a primeira, anotem aí, é a solubilidade, porque a água consegue dissolver várias substâncias polares. Essas substâncias polares também são conhecidas como hidrofílicas, porque nesse prefixo do nome lá, esse fílico, filia, se chama amigo, então amigo da água. Substâncias hidrofílicas, a água consegue dissolver. E outra coisa, lembrando, que citei para vocês, a água é a substância que está presente em maior proporção dentro de uma célula. Isso é muito importante porque todas as reações celulares vão ocorrer em que meio? Um meio aquoso. Então é necessário ter uma grande quantidade de água para as reações celulares que acontecem no interior da célulazinha lá, acontecer no interior com presença de água. Então isso também é muito importante, a presença de água em grande quantidade na célula. Primeira propriedade, solubilidade. A água consegue dissolver substâncias hidrofílicas. A segunda propriedade da água é conhecida como um alto calor específico. Olha a definição literal desse alto calor específico. Quantidade de calor que é preciso para elevar em 1 grau a temperatura. Exemplo simples. Aqui tem uma superfície terrestre, próximo à superfície aquosa. Qual está com maior temperatura? Aqui, ó, terrestre. Por quê? O mesmo calor incidindo nos dois locais diferentes, o aquoso e o terrestre, a água precisa de uma quantidade de energia muito superior para alterar a sua temperatura. Exemplo também, uma piscina ou mar, está um calor fervendo do lado de fora. Você entra na água, você percebe que na parte mais submersa está um friozinho lá, uma água geladinha. Por quê? É necessária uma grande quantidade de incidência solar para alterar a temperatura da água em apenas 1 grau. Por isso que é chamado que a água tem uma propriedade de alto calor específico. Anotem essas duas
propriedades da água aí, que vamos já para a terceira. A terceira propriedade da água é conhecida como coesão, que é a capacidade que a água tem de permanecer unida e resistir à separação. Lembre-se que uma molécula de água se une a outra por qual ligação? Ligação de hidrogênio. Já está aqui também na tela para vocês, ó, ligações de hidrogênio. Então, uma molécula de água consegue se associar a outra molécula de água por ligações de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio, como acontece, como tem aqui representado, ó, uma gota de água, que nós conseguimos observar macroscopicamente, a olho nu, mas microscopicamente o que é que existe? Uma molécula de água está associada a várias outras moléculas de água, através de quê? De ligações de hidrogênio. E essa capacidade que elas têm de permanecerem unidas é conhecido como a propriedade de coesão. Lembre-se da terceira propriedade, que é importante, coesão. O que é que significa? A capacidade que as moléculas de água têm de se associar a outras moléculas de água e resistem a ser separadas. Tranquilo? Vamos para a quarta propriedade, que é conhecida como tensão superficial, que tem muita ligação com a propriedade da coesão que nós vimos anteriormente. Por quê? Em uma água, lá está um lago que não tem onda, que não tem ondulação, aquela água calma. Faz-se uma película de água na superfície. Então, o que é que existe ali na superfície? Percebam que nessa segunda foto, ó, aqui a setinha que eu estou botando para indicar. Na segunda imagem, mostra a superfície da água que está unida por várias moléculas de água. Então, ó, H2O, 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 todas unidas, fazendo essa superfície da água. O que é que acontece? Substâncias que são bem leves, como aqui está sendo representado por um inseto, ou folhas que ficam na superfície da água, elas não afundam. Por que não afundam? Porque as moléculas de água, como estão coesas na superfície, permite que substâncias ou compostos que sejam leves demais e não consigam romper essas ligações, permaneçam na superfície de maneira tranquila, de maneira normal, certo? E como é conhecida essa propriedade? A propriedade da tensão superficial, que é uma força capaz de manter a água unida ou coesa, junta, como se uma capa a cobrisse, como uma capa estivesse cobrindo aquela região. Outra propriedade da água é conhecida como adesão, que é a capacidade que a água tem de atrair e ser atraída por outras moléculas polares. Aqui está sendo representado um tubo, que se vocês perceberem, ó, aqui tem uma molécula de água, ó, H2, 2H, a um hidrogênio, dois hidrogênios ligados a um oxigênio, e está aderido a essa superfície aqui. Por que se aderiu? Porque essa superfície aqui ela é também polar, certo? Então, a água polar se sente atraída por outra substância polar, isso é conhecido como a capacidade de adesão, aderência a uma superfície. Se fosse uma região, uma superfície apolar, a água tenderia a se aderir àquele local? Não. Então, a água tem a capacidade de ser atraída e atrair por outras moléculas polares. Qual é o nome dessa propriedade? A adesão. Simples, né? Vamos para outra propriedade da água. E última, que é chamada de capilaridade. Essa propriedade é a junção de duas outras propriedades, que é a adesão, que é que acabamos de falar, a capacidade que a água tem de se aderir e ser atraída por outras moléculas polares, junto com a coesão, que é a capacidade da molécula de água de se ligar umas às outras. Uma molécula de água se une a outra molécula de água através das ligações de hidrogênio, isso se dá na propriedade de coesão. E essa propriedade da capilaridade dá-se devido à capacidade que a água tem de deslizar através de tubos. Um exemplo simples é o canudo, ó. Botando a força de sucção, sugando, a água vai subir pelas paredes, porque a água vai se aderir àquele canudo e as moléculas de água, por estarem aqui nessa imagem, bem legal, ó. As moléculas de água aderindo à parede do tubo que está sendo sugado lá, que está sendo botado uma força para puxar. Então, a aderência junto com a coesão, que as moléculas de água estão associadas umas às outras, faz com que essa capacidade e essa propriedade da capilaridade levem a água a subir a uma região. Essa propriedade só ocorre no estado líquido da água. Tranquilo? Olha o que essa propriedade também é capaz de fazer. Graças a essa propriedade da água, é que a água, lá está uma raiz plantada, ela vai tirar a água do solo e vai levar lá para as raízes. Então imagine uma árvore grandona, 50 metros, tirando uma água do solo, levando lá para as folhas, lá no topo. Então ela faz isso através de que propriedade? Da capilaridade. A água vai se aderir aos tubos das plantas, que tem todo no seu tronco, a água se adere e coesa. Uma molécula de água ligada com a outra, que é a coesão, junto com a adesão à parede desse tubo que está levando a água para cima,
vai fazer com que a água saia da raiz e chegue lá nas folhas com bastante eficiência, com essa capacidade capilaridade. Anotem essas 6 propriedades da água que vamos seguir em diante. Então, pessoal, dando continuidade, nós conhecemos a estrutura da molécula de água, que ela possui o H2O e que ela possui a capacidade de fazer a ligação com outras moléculas de água através das ligações de hidrogênio. Também conhecemos as propriedades da água, as 6 que acabamos de citar, e vamos para uma coisa que é bastante interessante, que é a capacidade que a água tem de estar relacionada com a manutenção da vida. E ela apresenta alguma série de funções que estão diretamente ligadas à manutenção da vida. A primeira função que a água possui e está diretamente ligada com a manutenção da vida é a sua atuação como solvente. Esse gráfico aqui mais abaixo está sendo representado a proporção da água nas células, como nós vimos já lá atrás. Então vemos que basicamente 75 a 85% da constituição de uma célula é presença só de água. As demais porcentagens, eu demonstrei para vocês, está presente os compostos orgânicos e os sais minerais. Então a importância da água como manutenção da vida está diretamente relacionada com a sua atuação como solvente, porque ela vai dissolver um grande número de substâncias. Com isso vai favorecer as atividades vitais da vida, porque percebam, em uma célula, um sistema isolado, cada célula, nós possuímos cerca de trilhões de células, mas pensem em uma célula isoladamente. Então, uma única célula com cerca de 75 a 85% de água, todas as substâncias orgânicas e sais minerais que se fazem presente no interior de uma célula, elas são dissolvidas nesse solvente, que é a água. Tranquilo? Então, todos os solutos, que no caso se encaixam os compostos orgânicos e os sais minerais, vão se dissolver na água. Então, está aí uma das funções de água que está relacionada com a manutenção da vida, que é a atuação como solvente. Anotem aí no caderno que vamos passar para a segunda função da água que está relacionada com a manutenção da vida, que é a sua atuação como meio de transporte. Nesse caso aqui eu chamo a atenção de vocês para a presença da água como um meio de transporte nas células vegetais em uma planta. Vocês sabem ou devem saber que as plantas são organismos autotróficos ou autótrofos, no qual eles produzem o seu próprio alimento. Eles não utilizam a alimentação a partir de outro animal. Não, o alimento deles está presente através da força da energia solar. Então, através da energia solar, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, a sua própria glicose, que é um carboidrato. Então, percebam, no solo em que uma planta está fixada, das suas raízes parte a água. E essa água é necessária aqui nas folhas. Então ela vai retirar a água do solo e vai levar lá para as folhas. Então isso acontece porque a água tem essa possibilidade de atuar como um meio de transporte. Então ele vai adentrar nas células e vai sendo levado até chegar nas folhas, certo? Então isso é uma das aplicações da atuação da água como meio de transporte. O fluxo de água vai ocorrer no interior das células dos organismos, permitindo a distribuição correta de substâncias. Pensem também em uma célula animal. A água que está ali presente em uma célula pode funcionar como meio de transporte das substâncias que está presente em uma célula individual para outra célula. Então ela vai servir como um transporte. Para transportar uma substância de um local para outro, é necessário o quê? A presença de água. Dei esse exemplo das células vegetais, mas também tem o exemplo das células animais. Então anotem aí a segunda função da água que está relacionada com a manutenção da vida, meio de transporte. A terceira função da água que está relacionada com a manutenção da vida é a sua capacidade de facilitar as reações químicas que acontecem no interior de uma célula. Então o que é que acontece? Observem aqui nessa primeira imagem aqui onde estou circundando, está sendo demonstrada a união de duas substâncias. Esse composto aqui, aminoácido, vocês ainda vão estudar, ainda vou passar para vocês esse conteúdo, mas percebam, ele está presente nas células, no seu interior. Então, dois aminoácidos, ao se unirem, percebam aqui acontecendo uma ligação, uma reação química de união, de síntese, eles estão se unindo. Então, para eles se unirem, aqui tem um aminoácido, aqui ó,
aqui tem outro aminoácido. Essas são as estruturas são a sua estrutura química. Então, para um aminoácido se ligar ao outro, é necessário ocorrer um processo de retirada de água, ou também chamada de síntese por desidratação. Então, percebam novamente, ó, um aminoácido aqui, esse aqui é um aminoácido, aqui outro aminoácido. Então, eles estão na sua forma isolada. Para eles se unirem, é necessário sair uma molécula de água. Percebam, ó, um hidrogênio de uma molécula, no caso aqui de um aminoácido, uma hidroxila. O que é uma hidroxila? Um oxigênio ligado a um hidrogênio de outro. Eles vão se unirem, essa água aqui, ó, que formou vai sair e eles vão formar uma nova estrutura. Agora sendo chamada de dipeptídeo, dois peptídeos. Dois aminoácidos se ligaram com a saída de água. Para isso acontecer, o meio que os aminoácidos estavam deveria ter ou tem uma grande quantidade de água para isso acontecer. Agora percebam o inverso. Já com um dipeptídeo formado, que está aqui nessa imagem aqui à direita, e agora é necessário ocorrer a quebra para se formar dois aminoácidos isolados, estão juntos para eles se separarem. O que acontece? Uma reação de hidrólise. O que é uma reação de hidrólise? É uma quebra com entrada de água. Percebam, aqui está o ponto da união, ó, um aminoácido ligado ao outro. Aqui eles estão unidos. E para ocorrer a quebra, o que acontece? Entra justamente uma molécula de água aqui, ó, nessa união aqui, que eu estou circulando aqui para vocês, ó. Então entrou uma molécula de água, qual é a sua constituição? H2O. Então vai o hidrogênio e o oxigênio para um lado, e o outro lado aqui, ó, que só tinha um hidrogênio, estava aqui, NH, passou a se tornar H2N, ok? Então a água é muito importante para facilitar as reações químicas que acontecem no interior da célula. Essa é a terceira propriedade da água, facilitar as reações químicas. Tranquilo? Vamos prosseguir para a quarta função da água relacionada com a manutenção da vida. É conhecida como proteção térmica, porque está ligado com aquela propriedade que eu citei para vocês, que é do alto calor específico. A água, para mudar sua temperatura, é necessário uma grande quantidade de calor. Então a água sofre pequena variação de temperatura. Percebam, aqui está sendo demonstrado nessa foto aqui à direita para vocês, a quantidade média de água presente em um ser humano, adulto, 70%. Então 70% de água, então percebam, havendo oscilação de temperatura, tanto a temperatura mais quente, uma temperatura maior, ou uma temperatura mais fria, para o ser humano mudar essa temperatura é bem difícil, não é fácil, considerado ou levando em consideração outros solventes. Percebam, a acetona é um outro solvente, ele está presente em frascos. Se você jogar uma acetona em algum ambiente e mais em presença de sol, ele rapidamente vai se evaporar. Isso não ocorre com a água de maneira simples, de maneira rápida, entende? Então, os seres humanos, por possuírem água como seu solvente principal, cerca de 70% do corpo humano é composto por água, ele vai automaticamente sofrer uma pequena variação na sua temperatura, certo? Proteção térmica, essa propriedade da água relacionada com a manutenção da vida. Então, independente se os seres vivos vão receber muita ou pouca energia, pouco calor, a sua oscilação de temperatura vai ser pequena, graças à presença desse solvente que está presente em grande quantidade no organismo humano, que é a água, certo? E aqui agora eu cito para vocês uma característica muito importante também da água, que vai estar relacionada a alguns tópicos. O primeiro é a espécie. Ó, pense em diferentes espécies. Dando um exemplo aqui para vocês. Cachorro, gato, aqui nessa foto aqui tem uma água-viva, um elefante, um tigre, uma tartaruga. As variedades de espécies que existem, o ser humano. Então o que é que acontece? De acordo com a espécie, a taxa de água no seu corpo vai variar. Aqui eu botei um exemplo de uma água-viva para demonstrar que o corpo da água-viva tem presença de água em cerca de 98%, uma quantidade extremamente alta. Mas já na foto anterior que eu mostrei para vocês, o ser humano possui cerca de 70% de água. Então, para demonstrar a vocês que de acordo com a espécie existente, a quantidade de água vai ser variável, certo? A segunda característica da água é relacionada à idade. De acordo com a idade, a taxa de água vai variar nos organismos humanos. Percebam, em um organismo mais idoso, a quantidade de água presente no seu organismo vai ser menor. Um bebezinho recém-nascido, uma criança, 2, 3 anos, 1 ano,
a quantidade de água presente no seu organismo é bem maior, é mais considerável. Quando vai passando o tempo, a partir do seu amadurecimento, ele vai perdendo mais água e o seu corpo vai se atrofiando mais. Isso é bem perceptível quando nós vemos uma criança ao lado de um idoso. É nítido perceber a pele da criança que é mais robusta, que é mais firme. Então isso é devido a uma grande quantidade também, a grande quantidade de água presente no seu corpo, certo? Então, com o passar da idade, com a idade mais avançada, o organismo humano vai perdendo água. Então, pessoas mais jovens possuem a maior quantidade de água com relação a pessoas mais idosas. E a terceira relação é relacionada com o tecido. De acordo com a parte do nosso organismo humano, de acordo com o tecido que fazemos relação ou citamos, a quantidade de água também vai ser variável. Perceba aqui nessa imagem, um osso, que é um tecido ósseo. Tecido ósseo, se você pudesse chutar assim, você poderia até dizer que, eu acho que não tem água não, mas tem. Possui cerca de 22% de água nos ossos. Mas vejam, 22%. Já aqui, no sangue, cerca de 81% no tecido sanguíneo é composto por água. No cérebro, 75%. Coração, também 75%, esse valor é uma média. Então, isso para deixar claro para vocês que, de acordo com o tecido, a quantidade de água vai ser variável. Alguns tecidos possuem uma grande quantidade de água, alguns possuem uma quantidade de água mediana e outros possuem uma pequena quantidade de água, mas todos possuem água em sua constituição, certo? Então, pessoal, nesse primeiro momento, é isso que eu vou pedir para vocês focarem de estudo. Relembrando, nós estudamos os compostos inorgânicos, especificamente nessa aula, a água. Os sais minerais vou deixar para passar para vocês na próxima semana. Então, anotem tudo o que foi visto nessa aula, a água, a sua composição química, as propriedades da água, as funções que a água tem que estão relacionadas com a manutenção da vida. Então, anotem tudo, vocês vão ter um tempo considerável para isso. Nessa primeira aula, eu vou passar esse conteúdo para vocês na forma de vídeo, no qual vocês assistem aí, e as possíveis dúvidas que tiverem, nós retiramos na aula que está por vir, na próxima aula. Peço para que vocês realmente anotem tudo, para que possa construir esse conhecimento de vocês. Lembrando, na próxima aula, vamos ver os sais minerais para concluir os compostos inorgânicos, e aí sim podemos passar para o estudo dos compostos orgânicos. Certo, pessoal? Então, até logo!